Ontem, o Senado aprovou o projeto que vai causar a maior onda de desemprego feminino do Brasil. Mas ele está disfarçado de proteção à mulher. Fica atento a isso aqui. Os senadores passaram por unanimidade um projeto que transforma misoginia em crime equiparado ao racismo. A justificativa é proteger as mulheres. Agora, olha o resultado real. Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, porque eu tenho certeza que ninguém vai falar sobre isso para você. O projeto ele não define o que é misoginia com critérios objetivos, não define o que é mulher e prevê até 3 anos de reclusão para quem praticar ou induzir o que eles chamam de sentimento de repulsa, de ódio ou de aversão às mulheres. Agora pensa comigo, você é dono de uma pequena empresa, tem uma funcionária que não está entregando resultado e você precisa chamar ela para uma conversa. Hoje eu quero tratar sobre um assunto muito polêmico, mas muito necessário. Foi aprovada uma lei, e todos vocês devem saber, evidentemente, que misoginia é crime. O que significa misoginia? Quando você despreza a mulher, quando você desfere palavras de ódio, entendeu? Agressões verbais contra mulheres. Quando, de certa forma, você define uma postura, quando você age, né, com uma certa postura de agressão, né, de maltrato à mulher. Vamos lá. Evidente que eu, em primeiro lugar, não sou bolsonarista. Quero deixar isso bem claro para vocês, porque talvez essa interpretação que eu vou trazer aqui nesse vídeo possa, de certa forma, fazer que muitas pessoas possam dizer que eu sou bolsonarista, que eu não sou. Tá? Quero deixar bem claro que eu não tenho posição política, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de absolutamente nada. Mas eu quero que você simplesmente analise rapidamente o contexto que vai ser tratado nesse vídeo. No exato momento que você tem uma opinião completamente racional em relação a um determinado assunto, você considera que você tem o direito de expor a sua opinião? Você entende que no momento exato que você analisa o contexto, que você tem uma determinada opinião e um ponto de vista em relação àquele contexto que você acabou de analisar, você concorda que você tem esse direito de ter a sua opinião, de analisar o contexto, de ter um ponto de vista em relação ao contexto que você acabou de analisar? É isso que eu quero dizer. Porque assim, é muito difícil você viver numa sociedade que de certa forma faz as pessoas elas terem uma certa indisponibilidade de expor a sua opinião. No momento exato que você vive numa sociedade da censura, você vê que a democracia ela perde até o seu sentido. Entendeu? A democracia significa o quê? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você viver numa democracia, é você viver num estado laico, é você viver num país onde você tem liberdade de expressão. Uma teocracia não tem liberdade de expressão. Uma ditadura não tem liberdade de expressão. A censura, ela prevalece onde o governo ele emite uma nota, uma regra, uma conduta, onde você está proibido de expor a sua opinião, onde você está proibido de você assumir outra posição específica que não seja a posição do governo. E no momento exato que você observa aqui uma lei que diz que se você desferir, tudo bem, vamos lá. É completamente errado você agredir uma mulher, é completamente errado você agredir verbalmente uma mulher, é completamente errado você inferiorizar o sexo feminino, isso é completamente errado. Os relacionamentos tóxicos hoje, infelizmente, estão terríveis. Evidente, estão terríveis no sentido de que atualmente os relacionamentos estão tóxicos. Por isso que atualmente os relacionamentos estão terríveis. O relacionamento tóxico é terrível por si só. Mas hoje a tendência de crimes passionais, de relacionamentos tóxicos, de homens agredindo mulheres, de
relacionamentos onde muitas mulheres acabam sendo, infelizmente, mortas por conta de parceiros terríveis, parceiros que têm a tendência de serem pessoas manipuladoras, pessoas que, de certa forma, vêm a ter o objetivo de destruir a vida da mulher. Hoje, a atualidade é completamente triste em relação a relacionamentos. Você conviver numa sociedade onde você vê de verdade pessoas, né, no caso mulheres, sofrendo brutalmente na mão de homens canalhas, de homens totalmente desprovidos de caráter, tudo isso é uma realidade triste e é errado a mulher ser vítima de violência, seja verbal, seja física, os abusos, os assédios, todas essas coisas são crime. Todas essas coisas são crime. Entendeu? Quando você vê aquele vídeo lá de, possivelmente pode ser um meme, pode ser uma zoeira, não sei, mas está errado. Como agir quando você recebeu um não de uma mulher? Aí os caras vão lá e simulam uma luta, simulam um ataque contra a mulher. Isso tudo é errado. Todo tipo de apologia à violência contra a mulher é crime. Agora, vamos lá. O assunto que eu estou abordando aqui nesse vídeo é o seguinte. No exato momento que você observa que foi aprovada uma lei que há a possibilidade de você ser preso, sofrer dano, sofrer alguma coisa ruim, pelo simples fato de você expor apenas uma opinião que não fira o caráter da mulher, que não venha denegrir a pessoa da mulher, que não venha, de certa forma, mexer com a moral, mexer com qualquer estrutura que seja da mulher. Se você vê uma lei que simplesmente proíbe a liberdade de expressão, de você fazer uma crítica construtiva no ambiente de trabalho, como a moça do vídeo que eu exibi antes aqui falou, onde muitas empresas vão sim restringir a possibilidade de mulheres entrarem no mercado de trabalho, pelo simples fato de que há esse medo, né, de uma crítica construtiva, do patrão ou da empresa em si chamar a atenção da mulher, né, ou cobrar uma meta, cobrar uma postura mais profissional, e a mulher taxar isso como misoginia. E a empresa sofrer dano, o patrão sofrer dano, o empresário sofrer dano, o meio sofrer dano. Então, visualizando tudo isso, a empresa, de certa forma, vai acabar não contratando mais mulheres com medo da possibilidade disso acontecer, porque qualquer atitude será misoginia, né? Nesse sentido, qualquer atitude será misoginia, porque misoginia é o que? Você destratar a mulher, você desferir ódio contra as mulheres. Certo que isso daí não faz o menor sentido, no sentido de você ter uma opinião construtiva em relação a certas posturas que uma determinada mulher faz, ou uma crítica construtiva em relação ao profissionalismo, em relação à profissão, em relação ao trabalho que ela faz. Vamos pegar um exemplo. Será que vai ser misoginia se você, por exemplo, comentar nas redes sociais que você não gostou da narração de uma narradora de futebol em uma determinada emissora? Será que vai ser misoginia se você simplesmente dizer assim, caramba, o serviço daquela moça não é bom, não está sendo bom, não está sendo útil, não está sendo agradável, não está preenchendo as expectativas da empresa? Será que isso vai ser misoginia? Será que vai ser misoginia no exato momento que você critica a postura de uma mulher? Por ela maltratar, por ela ser agressiva, por ela ser completamente desequilibrada no seu tom de fala, emocionalmente falando, contra o seu filho, contra o marido, contra o filho, contra o marido, contra algum parente? Será que essas críticas construtivas e normais serão misoginia? Será que realmente vale a pena englobarmos esse tipo de situação onde vai de fato gerar muita controvérsia, muita situação
difícil em um contexto profissional, em um contexto social, principalmente para as mulheres, para as próprias mulheres? Será que vale a pena colocar esse tipo de coisa, esse pacote, ou melhor dizendo, essa situação, esse contexto, dentro do pacote chamado proteção para as mulheres contra a violência em nome do feminismo? É isso que eu quero analisar, é isso que eu quero fazer você pensar. Repito pela última vez, eu não sou bolsonarista, tá? Não tenho partido político, não gosto, sinceramente, não tenho nenhuma posição política, porque, sinceramente, quem conhece o canal, quem me conhece, sabe perfeitamente que eu não tenho posição política. Mas eu acho que no exato momento que você concorda comigo que violência contra a mulher é crime, você rebaixar a mulher é completamente desonesto, antiético e até crime também. Você rebaixar a mulher, você tratar a mulher com menosprezo, você tratar de forma ética, né? Você tratar de forma antiética a mulher, né? Seja no seu contexto social, seja na sua família, seja na sua vida familiar, seja no seu relacionamento, você destratar a mulher, você desvalorizar a mulher, você ser uma pessoa agressiva fisicamente, verbalmente, todas essas ações são antiéticas e são crime. E é crime, perdão. É crime. Entendeu? Você vê parceiros que agridem, parceiros que são tóxicos, parceiros que matam a mulher por conta de alguma coisa. Isso é crime. Tudo isso é crime. Violência contra a mulher tem que ser punido, sim. Assédio, abuso, seja físico, seja emocional, seja verbal, seja qualquer forma, tem que ser punido, sim. Agora, uma lei ser criada para que a liberdade de expressão, a crítica construtiva, sabe, e o contexto social, onde ambas essas coisas serão punidas, sinceramente, eu acho que não vale a pena. O que a moça falou no começo do vídeo não é balela. Porque, de fato, vivemos em tempos sombrios, onde o mesmo grupo, preste atenção para acabar esse vídeo, o mesmo grupo que simplesmente diz que luta a favor das mulheres, prestem atenção. O mesmo grupo que diz que luta a favor das mulheres é o mesmo grupo que diz Palestina livre. O mesmo grupo que luta a favor das mulheres é a favor de regimes totalitários, especialmente do Irã ou da Coreia do Norte, mas especialmente da Palestina. Por que eu estou falando isso? Porque você vê a falta de noção de pessoas que simplesmente dizem que são a favor das mulheres, mas não punem culturas, contextos e até mesmo religião que tratam e menosprezam as mulheres. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem qual é a cultura, qual é o contexto e qual é a religião que menospreza as mulheres, que inferioriza as mulheres. Você sabe muito bem disso. Quando eu falo cultura, eu falo religião, evidentemente. Eu não tenho que misturar. Eu não estou falando a cultura musical, a cultura culinária, a cultura, né, do país em si, no sentido do modo de se vestir, não. Estou falando da religião. Você sabe qual é a religião que menospreza as mulheres? O mesmo grupo que diz que é a favor das mulheres apoia a Palestina livre. Você não vê uma certa base contraditória? É só um exemplo que eu estou dizendo. Eu não sou a favor de Israel. Eu não sou a favor de Israel. Eu não sou evangélico, não sou cego israelita, não sou uma pessoa que defenda Israel e nem Palestina. Não sou antissemita, tá? Não sou antissemita e nem sou anti-palestina. Mas eu não defendo Israel, não defendo Palestina, não defendo ninguém. Eu defendo o ser humano. Eu defendo as pessoas inocentes em todo esse contexto de guerra. Mas eu estou usando essa base para você entender o grau de hipocrisia, o grau de banalidade que essas pessoas estão chegando. É só um exemplo, tá? É só um exemplo para você entender que a nossa situação não está fácil. Não está fácil, tá? Espero que você tenha entendido.
o objetivo desse vídeo, que esse vídeo de fato tenha chegado profundamente no seu coração para você entender a situação terrível que nós estamos vivendo. Porque o pessoal está pensando muito mais em ideologias do que na questão ética da vida, do que na preservação do ser humano, do que de fato, o que realmente importa de fato, que é a proteção a favor das mulheres. E é isso. Você que precisa antecipar seu saque da FGTS, no comentário do vídeo está o número 11 969415, nossa Matos Financeira, parceira da Salvador uma Grande Geração. Espero que você tenha entendido esse vídeo, curta, compartilhe e divulgue para todos que você puder. Tá? Muito obrigado, forte abraço, que Deus te abençoe.